Não é possível. A física não permite. Nunca provaram nada contra mim. E não vão provar. Você é safado. Você é moleque. Você é safado. Você é moleque, você é safado. Vamos baixar a bola. Você é moleque safado. O novo técnico do Flamengo é o senhor Valdemar. Irmão do... Por que o Valdemar? Vem comigo, torcedor carioca. Estamos de volta. O âncora ainda está vivo. Depois de alguns dias no hospital... Tentaram me derrubar, cara. A data FIFA me derrubou. Porém, já estamos 2 semanas sem TDD e o Botafogo não ganhou durante a nossa ausência. Então, o Glorioso precisa de mim. Então, estou aqui de volta, já que a bancada é tecnologicamente limitada, eles não conseguem gravar sem mim. Então, eu tive que voltar aqui, né? Saí do DM, estou no sacrifício, mas estamos aqui. Cada coisa. Infelizmente, o Cidade, a bancada é composta por 3 antas e um fantasma. Então, a gente precisa de você. Exatamente, vocês precisam de um líder. Mas tudo bem. E talvez uma das antas esteja congelada. Aparentemente, está travado. Eu não sei se quando tirar o vídeo, se vai aparecer me mexendo. Mas a princípio eu tô congelado. Sim, você tá igual aqueles correspondentes da ESPN, aparece só uma fotinha assim e o cara vai falando em cima, né? Mas enfim. Foi o jeito que a gente encontrou, pra vocês verem como a gente é limitado. Sim. Mais importante é o conteúdo. Vamos para os nossos destaques então, né? Começando por Henrique, seu destaque. Cara, o meu destaque hoje nada mais é do que ele, o nosso querido âncora, que resolveu voltar ao TDD e fez muita falta e graças a Deus está vivo. Tô vivo. Pro desespero dos inimigos. Exato. Grato pelas palavras. Sérgio. Só não chora, hein? Seu destaque. Primeiramente, boa noite. Ia ser o meu destaque de boas-vindas para o nosso âncora, mas de qualquer forma, sinta-se abraçado e numa pronta recuperação está aí de volta para nos alegrar. Mas o meu destaque, eu já falei isso uma vez sobre o metaverso, o multiverso, né, que está acontecendo aí, que hoje o torcedor mais feliz do Rio de Janeiro é o vascaíno. Porque o Botafogo perdeu, o Flamengo perdeu 2 vezes nessa semana, o Fluminense perdeu, obviamente, para o Vasco. Então, hoje o vascaíno é o torcedor, depois de muito tempo, mais feliz do Rio de Janeiro. O Flamengo virou a renda fixa da galera, hein? Nem tanto. Marcelo, seu destaque. Botafogo que eu digo. Cara, o meu destaque vai pra volta do nosso TDD Cash, que, embora seja muito importante pra gente, é mais importante ainda pro Botafogo. Sim. Desde que a gente parou de gravar, o Botafogo não ganha. Então a gente se viu obrigado a gravar pra ver se o Botafogo volta a vencer. Então, se o Botafogo ganhar agora, nós vamos parar com isso de novo, vamos ficar um tempo sem gravar pra dar emoção pro campeonato. Não, eu não quero emoção, eu já tô tenso demais já. E olha que ainda tem 7 pontos, hein? O cara já tá nervoso. Imagina quando o Palmeiras tiver 1. O meu destaque vai para o gramado do Newton Santos, o tapetinho, que fez o Vasco Fluminense parecer um jogo de Premier League. E muitos ainda reclamam disso. Aí o Botafogo jogou naquele pasto da Arena Nova do Atlético Mineiro, que não foi, lógico, o maior culpado da derrota, mas assim, o jogo foi horroroso. Os 2 times com muitas dificuldades. Então, e sendo que Vasco e Fluminense foi um ótimo jogo, bola correndo, os 2 times atacando. Então fica aí meu destaque. Só um registro aqui, o gramado do Maracanã finalmente ficou bom. Vamos ver até quanto tempo vai durar isso, né? Porque ficou esse tempo parado. Ontem estava numa condição muito boa. Mesmo, tapete. Mas a gente sabe que agora vai ter de novo o Fluminense jogando lá o jogo da Libertadores, o Flamengo jogar o Brasileirão, então já vai voltar aquela correria de sempre e é bem provável que, ainda mais que esse tempo aí que vai ficar sol pra cacete o tempo todo, que o gramado deu uma caída de novo, né? Parece que vai ter
Maiores temperaturas aí do ano agora, né? Nessa semana, 40, 45 graus, uma coisa assim. Exatamente. Meus amigos, E preparem-se. com certeza vai ter um vizinho meu botando fogo no quintal, nas folhas, assim, só para dar aquela sensação de 280 graus. Sempre tem um. Então, se algum vizinho meu assiste esse programa, já saiba que eu tô xingando vocês mentalmente. Nós vamos te denunciar. O jeito, Sérgio, é sair pra tomar um gelo ali no Corruptos, né? Alguma coisa assim. Em casa não dá pra ficar. Virar um chopp na cabeça, igual aquele cara vascaíno que entrou no Maracanã com a água, ficou assim. Pô, tá maluco, muito quente, cara, muito calor. Agradeço por não morar mais no Rio. Pois é, estamos cada vez em menor número, né, no Rio de Janeiro. Vamos começar então aqui nossas pautas, né? Primeiro jogo foi o clássico, né? Vasco e Fluminense. Jogo surpreendente, né? Muito surpreendente, positivamente, né? Sim. Quem diria? O Vasco começou muito bem, depois o Fluminense dominou, né? Fez aquele seu estilo de jogo lá. 70% Que aí de posse de bola. Que aí pensei que fosse dar merda. Empatou o jogo com 1 minuto do segundo tempo. Ali eu vi merda. Ali eu já comecei a ficar triste. Depois empatou de novo, o John Kennedy tendo chance. E o Fluminense pressionando, mas aí o nosso querido André, né, entregou um gol pro Vasco. Que lindo passe que ele deu pro Peck, né? Uma ótima assistência, lembrando o Andrés Pereira, né? Na final da Libertadores. Exatamente. E ainda botou a culpa no Guga, né? E o Guga com a maior cara de bobo, tipo assim, não fez nada, cara. Se ele tivesse metido o pé na bola, né? A bola bateu no pé do André, no pé do Guga e sobrou pro Peck, é uma coisa. Mas literalmente passou por ele. E depois aquele outro gol também, é uma bomba pra área e... Não sei, o Fluminense ficou só assistindo e o Peck meteu 2, né? No final do jogo. E o de cabeça também deixou o centroavante antecipar sozinho, ninguém contestou ele. Né? Pô, mas você falou, o Fluminense quando estava dominando o jogo, entregou ali e o Fluminense até teve volume de jogo, né, no ataque, mas a defesa realmente foi muito mal, estava muito exposta e as chances boas que o Vasco teve basicamente foram gol, né? Eu não lembro de outra chance assim clara do Vasco. Eu também não. Eu não me lembro do Fábio fazer defesa. Assim, eu acho que não fez. E Henrique, mas o que você gostou do jogo? O Vasco é outro, né? Com o Ramon Dias, já tá aí agora, acho que 3 pontos, né? De sair da zona. Cara, não. A gente tá com 20 pontos, né? A gente tá, se eu não me engano, a 1 ponto do Santos e 5 do Bahia. Do Bahia. Só que a gente tem um jogo a menos, né? Então, ganhando esse jogo contra o América, que a gente tem atrasado, a gente fica só a 2 pontos de sair dessa zona perigosa, né? E agora você já vê uma luz no fim do túnel? Voltou a acreditar? Já vejo luz e trem. Então, pode ser que seja o trem passando pela sua timeline. Mas... E nesse momento estão se enfrentando, né? Bahia e Santos. Bahia e Santos jogando agora. 0-0 por enquanto. Mas a gente, pelo menos, o torcedor vascaíno, pelo menos agora vê uma luz, né? O Vasco tá competindo. Óbvio que nem sempre a gente vem jogando bem, mas só de competir o torcedor já fica feliz e esperançoso. Porque antes, no primeiro turno principalmente, era um Deus nos acuda, né? Você olhava o jogo do Vasco, os próprios torcedores cariocas, que não eram vascaínos, estavam começando a sentir pena. Porque o time jogava e parecia que já entrava derrotado, cara. Então, agora com a vinda do Ramon Dias, mudou muito o estilo de jogo do Vasco, a mentalidade. E eu preciso dar o braço a torcer aqui, né, cara? Quando o Paulinho Paula chegou, eu debochei, eu fiquei desesperado, porque eu nunca tinha ouvido falar nele. Critiquei o primeiro jogo do Praxedes, chamei de que estava jogando de calça jeans. E os dois estão jogando, mas estão jogando muito bem. Os dois estão jogando muita bola. Deram outra cara no meio de campo. O Vegete, um centroavante, assim, muito bom.
muito bom mesmo. O Vasco, pelo menos dessa vez, já comprou os direitos dele, então a gente não corre risco de tomar certas pernadas que nem alguns times da Laranjeiras ficam fazendo. Mas... E dessa vez, né, a gente não sentiu nenhuma falta de outro argentino aí que não faz a menor falta. O jogo em si foi um jogo surpreendentemente muito bom. A gente começou assim, o jogo atacando bem, pressionando o Fluminense. Conseguimos fazer o gol numa linda jogada do Rossi. Os tricolores ficaram reclamando de uma falta, mas para mim não existiu essa falta. Para mim foi desarme na bola, o Cano ficou caído e na sequência o Vasco fez o gol com o Praxedes, com o Rossi deixando o Marcelo no chão. Só que aí o Fluminense dominou, né, cara? Começou a dominar o jogo, terminamos o primeiro tempo sem tomar gol, que já não acontecia, já tinha um tempo, porque a gente sempre vem tomando gol. Só que aí veio o banho de água fria, né? O Fluminense me empata com 1 minuto de segundo tempo e aí eu pensei que fosse dar merda. Porque logo na sequência, se eu não me engano, o Cano teve uma chance clara, acho que ele estava impedido, mas querendo ou não, o Fluminense... E teve o John Kennedy, aquela que ele entrou sozinho, não rolou pro Cano. Ele ficou driblando o Michael lá. E sinceramente, hein? Que jogador é o John Kennedy? Fez um salseiro na zaga do Vasco. Mas é um jogador muito bom mesmo. E o segundo tempo, logo depois do gol do Fluminense, o Fluminense continuou atacando, mas a gente, com uma bola cruzada também do Rossi no escanteio, o Vegete deu uma tranquilidade pra gente. Só que o Fluminense também queria acabar com a minha paz. E aí, pouco tempo depois também empatou foi com o Martinelli, Sérgio? Ou Lima? Empatou? Foi Lima. Lima, né? Primeiro o Marcelo e depois o Lima. Então, com o Lima. Lima, meio. O pior é que eu pensei de novo que a gente fosse tomar a virada. Porque, infelizmente, a visão que eu tenho do Vasco é de um time que nunca consegue as vitórias. Só que aí, né, a gente teve um 12º jogador, que foi o André, e ajudou a gente. Fez até o PEC fazer gol, o meu querido Gui. E o 4º gol aí já estava entregue. Tanto que quando o Pumita cruzou, eu pensei em xingar a 15ª geração dele já. Porque ele lançou em um balão pro meio da área. O Vegete... excelente atacante, escorou pro PEC só empurrar a bola pro gol daquele goleirinho também de merda, que é o Fábio. E sim, eu tenho mágoa. Algumas indiretas, um pouco de mágoa, um pouco de raiva. Eu tenho mágoa com o Fábio. Mas, o Vasco jogou muito bem. Agora estou esperançoso contra o Coritiba, né? Mais uma decisão. E com o São Januário lotado, porque os ingressos já estão esgotados. Vamos ver se dessa vez que valoriza até mais a vitória do Vasco foi porque o Fluminense não jogou mal, né? O Fluminense foi mal defensivamente, mas o Fluminense criou muita chance e o Vasco conseguiu se defender. O Fluminense conseguiu propor o seu melhor jogo, que é ali com a bola, o tempo todo ali buscando os atacantes. O Fluminense conseguiu criar bem, mas foi infeliz em algumas finalizações, né? Outra bateu na trave, o goleiro também tirou um chute bom do Martinelli e uma do Kennedy, se não me engano. Mas a defesa... Então isso acho que valoriza ainda mais a vitória. Cara, mas te falar, o Fluminense falhou mais pelo alto, né, hoje. Sim. E na Libertadores pegou o Olímpia, que dos últimos times que eu vi aí, foi o melhor time jogando na bola aérea. Tanto que amassou o Flamengo na Libertadores. E o Fluminense saiu super bem nesse dia. Aí dessa vez jogou muito, muito mal e o jogo é tão confuso. Foi aquela pelada boa, né? O jogo foi um jogo muito bom de assistir, mas foi meio peladão. Porque se for ver, o Marcelo estava muito mal defensivamente, mas quando foi pro meio campo jogou muito bem. Para mim foi um dos melhores ali nesse momento que o Fluminense estava buscando o empate e depois da virada que acabou não acontecendo. O André tinha acabado de achar um ótimo passe no terceiro gol do Fluminense, no segundo gol do Fluminense, e
e aí entregou um gol logo depois. Então o jogo foi muito confuso, a zaga muito mal, o Marlon muito mal, o Nino muito mal. Só que do meio para frente o Fluminense estava conseguindo chegar. Só que, de fato, estava num dia muito bom do ataque do Vasco e o Fluminense acabou tomando goleada, né? 4-2, acabou sendo goleada. Mas que a maior preocupação, pelo menos minha, era do Arias, né? Que se machucou lá no tapetinho. E aí o pessoal fica nessa encheção de saco, machucou porque era sintético, mas, mano, do nada agora brotou um monte de especialista de gramado, o David Braz entrou Nossa senhora, transmissão ontem, ao vivo falar, pô, então tipo assim, virou um assunto chato esse troço de gramado. Quem garante que o Arias não ia se machucar no gramado esburacado do Maracanã? Então vira um papo muito chato. Mas aí a notícia de hoje é que ele foi na clínica lá, já fez os exames, e foi uma leve torção, que é o máximo de uma semana, 10 dias de recuperação. Então ele fica de fora do próximo jogo do Brasileirão. Mas para Libertadores eu imagino que vai estar liberado, até se tiver mais ou menos, vão dar aquela injeção, né? A infiltração lá e vai jogar. Mas foi um jogo bom, cara. Foi um jogo divertido de assistir. Só discordo do teu começo lá, que você falou que não foi falta no Cano. Para mim foi muita falta, só que eu não anularia o gol. Eu não anularia porque a bola foi na área, a bola saiu, afastou, voltou. Então, para mim, deu tempo para se marcar, então não anularia. Mas que foi falta, foi. Foi bem claro até. Cara, que moleque chato, cara. Parou de chorar já ou não? Foi nada, choro, mano. Eu falei que foi falta, mas não anular. Não foi, cara. Pelo amor de Deus, cara. Acontece várias jogadas desse tipo aí e não são faltas. Agora, só porque foi no teu time, tu acha que foi? Cara, até tem a foto lá. Ele primeiro encosta no pé do cara e depois ele rouba a bola. Mas, porra, de longe, foi o que falei, eu não anularia o gol e de longe isso foi decisivo pro resultado, porque o Fluminense, como a gente viu lá, entregou 2 gols fáceis, um então bizarro. Então não tem como tu ficar falando da arbitragem em si, até porque a arbitragem que é assunto que deveria ter sido proibido de tão fraco que é. Mais à frente já falar do gol anulado do Botafogo, que cada hora é uma interpretação e a gente vê que os árbitros realmente são muito fracos. Só antes de mudar de assunto, o Henrique tava falando do Verratti, né, cara? E assim, o Vasco tem muitos defeitos, mas como eles conseguem achar jogadores bons no mercado sul-americano, né, cara? Cano, Verratti, Benítez, Conca, tipo, todos esses caras assim da frente que o Vasco traz acabam dando certo, né? Às vezes não no Vasco, mas vão para outros times, já melhoram. E essa janela eu achei até pior do que a outra. Tipo, pensa assim, Verratti e Pedro Raul. Assim, eu acho que na teoria falar no começo do ano, você escolheu Pedro Raul. Então, isso que eu tô falando. E de Paulinho Paula, quase ninguém, um tricolor, o outro conhecia. Ninguém conhecia. O Praxedes não estava tão bem no Bragantino. Eu achei que tanto que o investimento da primeira foi maior. Só que o da primeira deu super errado. E esse da segunda, principalmente o Verratti, o Medel também estava muito bem. E o Paulinho Paula são jogadores que estão dando conta muito bem do recado e muito melhor do que estavam lá, né? Então foi uma segunda janela de fato muito boa. Até o pessoal estava criticando muito as contratações, né? Porque o Vasco precisava de alguém, uns 3 ou 4 ali que fossem realmente muito bons. E quando vieram esses aí, a gente falou, pô, não são esses que vão salvar o Vasco. Agora, exato. E é o que está acontecendo, né? Exatamente. E, Sérgio, mas do lado do Fluminense é o foco total na Libertadores, né? Esses jogos aí do Brasileiro vai ser mais para testar formas diferentes de jogar e tal, mas acho que o Fluminense está garantido ali meio que no G8, pelo menos. E acho o título muito, muito difícil nesse ponto do campeonato. Então é jogar todas as fichas mesmo na Libertadores, né? Acaba não precisando tanto assim poupar no Brasileirão, porque tá muito espaçado os jogos da Libertadores, né? Você joga os 2 jogos seguidos, depois você fica um tempão das oitavas para as quartas, das quartas para a semi. Então, isso aí o Fluminense conseguiu
se manter no pelotão ali de cima do Brasileirão, até porque faz uma campanha muito boa em casa e acaba perdendo tudo fora. Então, meio que se garantiu ali. Estão falando que não vai poupar agora contra o Cruzeiro, mas eu acho que é arriscado. Eu acho que eu pouparia pelo menos ali os que têm reposição muito difícil, tipo o Cano, o Arias já vai ser poupado. E o Botafogo, né, nesse meio entre os dois jogos. O Ganso não volta agora. Mas eu tô falando em relação ao primeiro jogo. Porque o primeiro jogo já é na outra quarta-feira. Então, mas, tipo, a derrota pro Vasco acaba entristecendo a galera, mas foi o que tu falou, o foco tá muito na Libertadores. E principalmente por aquele lance de serem 3 jogos para tu ser campeão, sendo 2 no Rio. Então, acaba o foco sendo nisso. Mas também não pode se descuidar do Brasileirão, porque foi o que o São Paulo fez, o que o Inter fez, e estão realmente muito lá para baixo, por estarem disputando até longe a Copa do Brasil e a Libertadores. Mas eu não vejo o Fluminense assim com potencial de fugir desse também, até do G6, assim, mas pensando que, sei lá, o Palmeiras ganha a Libertadores, Deus me livre. Vai ter mais uma vaga no G7. Flamengo, Deus me livre, ganhar a Copa do Brasil, mas se ganhar é G8, porque tu tá aí em cima também. Só não seria se o Boca ou o Inter ou o Fluminense ganhasse. Não, o Fluminense tá lá em cima também. Se o Boca ou o Inter ganhasse e o São Paulo ganhasse, que também tá fora do G6. Já tem a vaga que pode vir da Sul-Americana, por causa do... Tem muito brasileiro, né? Tem Fortaleza e Corinthians. Fortaleza e Corinthians só. Mas, cara, tu lembra no passado que o Diniz não poupava por nada? Ele tinha um elenco mais limitado, na verdade, né? Hoje em dia o Fluminense tem mais opções. Só que eu acho que não é muito a dele poupar, não. Eu acho que ele vai mais no... Tipo, o Cano deu uma sentida no último jogo, aí sai o Cano e centraliza o John Kennedy. O Keno, que não tem reposição ali para alguém jogar aberto, eu imagino que sai. Samuel Xavier já não jogou no outro, não sei se vai jogar agora. E também não adianta ficar poupando e deixar os caras sem ritmo, né? Mas também se machuca alguém, vão falar, porra, tá vendo? Machucou o cara aí, não era pra ter jogado. É realmente muito complicado. Mas também acho que não precisa de muita dificuldade para ganhar do Cruzeiro aqui do Maracanã. E não precisa... Cruzeiro do poderoso Zé Ricardo agora, né? Que chegou Meu Deus. no Cruzeiro, já chegou meteu goleando o Santos. Mas é isso, a própria torcida, né, cara, tá com muita cabeça na Libertadores e vamos ver no que dá. Próximo jogo já é quarta-feira, no Maracanã, ingressos esgotados também. E jogo de ida, né? O Fluminense teve a pior campanha entre os primeiros colocados. E é até engraçado, porque se tivesse ganhado o último jogo que empatou contra o Sport Cristal no Maracanã, teria uma campanha melhor do que o Inter e jogaria o jogo decisivo em casa, que é um fator de diferença grande, né? Só que o Inter também não tá lá essas coisas, tava muito mal no Brasileirão, voltou a ganhar agora, depois de 10 jogos, acho, 11 jogos, sei lá. E vamos ver, o time não é lá essas coisas também, né? Mas é isso. Bom, é isso. Partindo pro segundo jogo dos Cariocas na rodada, né? Teve o Botafogo mais uma vez na sua cena aí de não vencer quando não tem TDD, né? E não assim, jogar bem. O jogo foi pior do que contra o Flamengo, né? Muita coisa pior. O Botafogo não deu um chute a gol. Muito, muito abaixo. Aí, só um rápido ponto. Bahia tá 1-0 no Santos. Pra mim é tristeza. O Santos tá afundado, né? E teve a lesão Se do não Perna, aparecer junto um Robinho, um Neymar e um Diego de novo, tem que ser todo mundo junto dessa vez. Só vai não. Cara, tá difícil. E teve a lesão do Perna, eu acho que num lance assim bem infeliz do Allan Kardec também. Viu o goleiro saindo e botou o cotovelo na frente, acabou pegando na costela dele ali, né? Teve que sair. Tenho minhas dúvidas se o Perna tomaria aquele gol do Paulinho. Mas é sério, lesão? Acho que ele não treinou, é dúvida pro próximo jogo. Contra o Corinthians. Mas assim, o Botafogo muito, muito mal ali no Tiquinho e Eduardo bem abaixo, principalmente Eduardo. Nossa, Eduardo eu não vi no jogo.
E assim, era a sequência mais difícil do Botafogo no campeonato, esses primeiros 5 jogos, que eram 3 fora de casa e um clássico. Então, eu já imaginava que o Botafogo ia perder pontos, mas achei que pelo menos ia ganhar algum jogo fora de casa, né? Só que, enfim, o Palmeiras, em jogos polêmicos, né, acabou ganhando ali 1-0 contra o Vasco, 1-0 contra o Cruzeiro e 1-0 agora contra o Goiás, né? Na Bacia das Um time Almas. muito competitivo e a vantagem ainda é boa, ainda são 7 pontos. Mas, assim, já dá pra ver o Palmeiras ali no retrovisor, né? Então, o Bruno Lage tem que conseguir fazer esse time voltar a jogar. Já deu oscilada que dava pra será dar. que passa pelo Botafogo? O time inteiro não, mas já terem conhecendo melhor como o Eduardo joga, como o Tiquinho joga, principalmente o Eduardo, porque não estava de lesão, o time estava completo, acho que só o Gabriel Pires estava fora, né? Uhum. Não, ele foi com expulso certeza, contra o- os outros times estão. Todo mundo sabe quem é o Botafogo agora, não é mais surpresa, né? Por isso que o segundo turno sempre é mais difícil do que o primeiro. Agora todo mundo já cabe ao sabe, técnico. Tem já muitos sabe as jogadores jogadas. desconhecidos, né? O Botafogo tinha muito jogador que ninguém conhecia, que pouca gente conhecia, aliás. Uhum. Que cabe ao Lage encontrar a forma de voltar a jogar e voltar a ganhar, Exatamente. né? É aquela coisa, né, cara? Você chegar no topo é uma coisa, se manter é diferente. Se manter, você é avisado ali, todo mundo vai pra cima e tenta neutralizar as suas armas. Mas aí parte do treinador e do time também de arrumar formas novas de tentar sair disso, né? Acho até que o Lage tá tentando, Você lembra? ele tá mexendo no time, tá Há tentando pouco outras tempo, né? formas. Há pouco tempo o Fluminense passou por uma oscilação dessa que aquela jogadinha estava totalmente manjada, o Fluminense não conseguia ver nada. Uhum. Foram Exatamente. jogos até parecidos com esse do Botafogo aí, aquele jogo, se eu não me engano, contra o São Paulo, e até o contra o Flamengo também, o Fluminense não fazia nada, não conseguia atacar. E você via que ele passava muito por isso, o jogo tá manjado já, os jogadores estarem conhecidos e a movimentação tá muito manjada. E assim, o Botafogo teve jogos assim também no primeiro turno, tá? Que jogou mal contra o Cuiabá, eu lembro, contra o Goiás, mas conseguia meter um golzinho ali, né? O Tiquinho tava realmente iluminado, a bola sobrava ali, ele guardava, tinha um pênaltizinho. Só que agora a bola não tá sobrando, né? O Botafogo piorou assim A bola nem na chega, né? eficiência. Mas assim, ainda tô confiante, ainda acho que assim, tá dentro do esperado mais ou menos, essa distância diminui um pouco. Mas agora, assim, depois dessa primeira parte, a tabela do Botafogo dá uma melhorada e a do Palmeiras pior. O Palmeiras joga agora com o Bragantino fora e com o Grêmio fora. E Grêmio. Isso. E no meio disso tem a Libertadores. Então, a chance do Palmeiras perder alguns pontos aí também é grande, né? E é a chance que o Botafogo tem de abrir mais de novo, né? Mas, Marcelo, o que você achou O Palmeiras também do deu jogo? mole. O Palmeiras deu mole contra o Corinthians, né? Que era um jogo que dava para ganhar. É até curioso. Teve chance pra ganhar. O Breno Lopes, que foi o herói do último jogo, pô, foi bizarro naquela finalização em frente ao Cássio, né? Que poderia ter uma distância até menor, pensando que vai ter um confronto direto. Mas eu acredito que o Botafogo agora até pode tropeçar contra o Corinthians, mas depois vai vir uma sequência mais fácil e vai vir essa do Palmeiras, que é mais difícil. Então a gente pensa que o Botafogo ou vai manter essa distância ou vai até aumentar um pouquinho pro Palmeiras, se acontecer o normal. Mas é aquele negócio, né, cara? É jogo a jogo. Tem que encarar todo jogo com seriedade e fazer o resultado. E o Botafogo só depende dele, né? Com certeza. Se vencer os seus jogos, não importa o que o Palmeiras faça. E é manter a cabeça no lugar, né? É algo que a gente, como torcedor, a gente perde a cabeça muito facilmente porque a gente é passional, né? O que não pode é treinador perder a cabeça, né? Como o Bruno Lage fez quando perdeu o Clássico, né? Então isso, bem ou mal, vai refletir no desempenho dos jogadores. E eu tenho para mim que o que ele fez contra o Flamengo, teve um espaço de tempo de 2 semanas. De certa forma, para mim, influenciou na atitude do Botafogo contra o Atlético Mineiro. A gente não chutou nenhuma bola no gol. Né? Por mais que o gramado fosse ruim, por mais que estivesse enfrentando uma outra equipe muito boa fora de casa, a gente não chutou uma bola no gol. Né? Então,
Como é que foram essas 2 semanas? Como é que foram essas 2 semanas de trabalho para que ele não só limpasse a imagem dele da última declaração, né, e fizesse os jogadores voltarem a ter confiança no trabalho dele? Então, acho que passa muito no que foi feito durante essas 2 semanas para que a gente volte a desempenhar um bom trabalho. Mas ele botou o time que todo mundo queria, né? Ele escalou dessa vez o time que era aquele time inicial do ideal, estádio, né? que deu certo. Talvez só o Júnior Santos, que eu discorde um pouco, né? Mas não mudaria muito o time ideal, assim, Cara, que a gente teria. Mas aí... Não, mas foi o time que deu certo com o Júnior Santos no começo. Eu acho que é a proposta de jogo. É a proposta. Se ele já sabe que os times estão marcando o Botafogo diferente de como estava marcando antes, o que você está fazendo de diferente para que você volte a ganhar, volte a jogar bem? Eu acho que é isso que... esse é o meu receio com o Bruno Lage. O que ele tem feito de diferente? Cara, mas eu acho assim, eu acho que ele merece críticas, óbvio. Se o time não tá jogando também é culpa dele. Mas igual do Júnior Santos, ele tentou o Segovinha, ele tentou o Luiz Henrique, ele tentou o Tietê. Então, não é assim, só culpa dele, né? Ele tá tentando, mas o time, a característica dos jogadores e tecnicamente eles caíram, o Segovinha tá horrível. O Marlon Freitas caiu de nível, sabe? O próprio Eduardo. Não estão no mesmo nível que eles estavam. Meio campo, né, cara? Meio campo que tava muito bem encaixado, né? Que você viu o Botafogo jogando, era 2 toques rápidos na bola, que já aparecia outro livre no meio campo, né? Então, o próprio time do Botafogo em si não tá... tá naquela queda que a gente imaginava. O próprio Tiquinho, assim, tá errando os domínios, sabe? Tá perdendo mais bolas que ele faz a parede ali. Antes ele conseguia dar sequência, agora os zagueiros estão tirando. Mas sabe o que eu acho que mudou também? Os times antigamente, o Botafogo era reconhecido por ter um contra-ataque muito rápido, né? Fazer essa transição ali com o seu meio de campo que estava dando muito certo. E com esses caras que a gente critica hoje em dia, mas que na época estavam bem, que era o Júnior Santos, por exemplo. Pelo menos nesse último jogo e contra o Flamengo, eu vi o Galo e o Flamengo jogando um pouco mais recuado e várias vezes do jogo dando a bola para o Botafogo para ver se o Botafogo adiantava um pouquinho as suas linhas para marcar o Galo na frente ou para sair jogando. E o Botafogo acabava se embolando dessa forma e deixando mais espaço na marcação. Então, se for ver um gol que o Flamengo fez, foi assim, dessa forma. Eu acho que pode ser isso, porque estava dando muito certo. O Botafogo só esperando ali sair no contra-ataque. Então, vamos deixar o Botafogo mais com a bola, vamos deixar o Botafogo tendo que vir marcar mais aqui no campo de defesa, porque eles vão deixar espaço e a gente vai aproveitar do que a gente estava martelando lá na frente, deixar espaço na nossa zaga para tomar um gol. Mas agora então, acho que também é parte disso de conhecimento, né? O jogo foi ruim, tá? O Atlético também não fez muita coisa para ganhar o jogo, não. Na verdade, eles tiveram uma chance ali. Tiveram até um pouco mais de uma chance, mas o gol foi por acaso. Chutão pra frente que umas 3 chances o dele. Paulinho pegou ali, saiu na frente e fez o gol, mas acho que o resultado mais justo desse jogo seria 0-0. E teve aquele lance que você falou, né, Sérgio, do Diego Costa, que, assim, pra mim é completamente outra jogada. O zagueiro tira, o zagueiro tava consciente ali, não foi um desvio nem nada. Ele tirou a bola pra onde ele quis. Contra o Vasco Palmeiras, né? Exatamente. Foi então, a explicação hoje no Seleção Sport TV, o PC ele falou que o Diego Costa estava na frente da jogada e ele sai da frente da bola e ele está muito perto do zagueiro do Atlético Mineiro. E o zagueiro do Atlético Mineiro também estava sendo atrapalhado pelo Janderson. Acho que era o Janderson, né, que estava em cima dele. Mas o Janderson estava impedido. Então, o Janderson estava meio que atrapalhando, então isso fez com que ele não tivesse o controle da bola. E quando a bola vem, e tem a recomendação também, que quando a bola vem do alto, que o simples afastar dele de bola não é considerado uma nova origem. Mas é o que a gente falou no começo, sim, é muito interpretativo, é muito... Eu, particularmente, acho que o Diego Costa atrapalhou ele. Esse eu daria impedimento. Mas o do Vasco lá com o do Palmeiras, eu não daria impedimento. Porque o zagueiro tirou, sobrou pro outro, o outro tá sozinho e deu um bico pra frente. E caiu no pé do Paulinho Paulo. Então esse não daria. Aí falar do Flamengo e do
e Botafogo. Contra o Botafogo. Então, eles falam que o Bruno Henrique, por estar atrás, ele não atrapalhou o Marlon Freitas. Mas aí, cara, como é que tu vai saber se atrapalhou ou não? Se o Marlon Freitas olhou para ele e viu que ele estava indo em direção à bola. Sabe? Então, é muito difícil, é muita interpretação. Esse do Botafogo em si, para mim, é muito claro que era para anular. Mas aí acaba abrindo espaço para ver os outros também, né? E a gente sabe que aqui no Brasileirão como é que funciona os lances de chamar pro VAR ou não. Até esse que a gente discutiu aqui, o Henrique, no começo. A gente não sabe ainda se foi falta e ele não deu, ou se ele falou que era uma nova origem. Aí como é que tu considera uma nova origem? Assim, tu sabe lá como é que o outro time marca? Se ele marca com 7, com 6? Então é muito complicado. Mas é um lance, de fato, muito polêmico e que daria um empatezinho em Botafogo, né? Ia ser um empate achado, né? Eu acho que o pior é isso, né? Você não saber qual é a regra. E a gente sabe que no próximo jogo, se acontecer isso, ninguém sabe qual vai ser o veredito do árbitro. Se vai anular, se vai validar, se vai pegar uma falta que rolou há 30 segundos atrás. Isso que é complicado, Cara, é a falta é de aquele critério. negócio, eu acho que se o jogo fosse na casa do Botafogo, muito provavelmente ele iria no VAR e daria o gol, sabia? Porque É possível. tem a pressão da torcida ali e tal, a gente sabe que o juiz sente, o juiz muda as marcações também por causa disso. Mas, e dentro da própria... Eu não sei esse do Botafogo agora, que eu não acompanhei os programas para saber. Mas aquele do Palmeiras e esse do Bruno Henrique, uma galera da comentarista de arbitragem falou que era para anular, outra falava que não era para anular. Então, dentro deles mesmo, lá, eles não tem um consenso. E o CNM lá naquele podcastzinho da CBF, ele vai sempre defender o árbitro. Então, não é muito parâmetro, né? Eu só vi esse cara falar uma vez que o árbitro errou até agora, nesses podcastzinhos dele lá. não serve pra nada, né? Enquanto isso, o Grêmio 2-0 no Corinthians. Fora de casa. E terminando aqui, né? Jogo ontem, Copa do Brasil, 70 mil no Maracanã. E o Malvado. Flamengo... Com uma renda de 26 milhões Pois é, cara. de reais. Eu não sei o que achar disso, acho meio problemático, né, cara? Demais, né, cara? Meio? Alguém... Pra quem gosta pra quem é empresário como o Landim, é ótimo. Porque ele tá ganhando muito dinheiro, mas... Não, exclui completamente a grande massa. Por um lado, final, exatamente. Por um lado, você entende a parte do negócio, o time tá bem, o ingresso fica mais caro, é normal. Só que os estádios estão encolhendo cada vez mais, né? O Maracanã já coube 200 mil, agora mal cabe em 70. E o torcedor, aquele torcedor raiz, né? O cara que costuma ir nos jogos quando o time tá mal, que tava lá na época das vacas magras, agora não consegue mais ir no jogo, né? Cara, e se tu pensar que o salário mínimo no Brasil é R$1.300, 1.320, eu acho, né? Aí tu paga o ingresso mais barato, R$400. Cara, é quase um terço do salário, né? Então, tipo... Sendo que você não gasta só isso, recado, né? Você gasta transporte, alimentação, cerveja, estacionamento. Exatamente. Então e a coincidência que... E eu tô falando pelos meus amigos que estavam no jogo, que falaram. É coincidência que a torcida tenha sido uma merda? Cara, o que eu vi muito na internet, um monte de influenciador que nem flamenguista tava lá, blogueirinho, gente de casa de apostas, essas paradas, um monte de gente disso. Vai um monte de playboy lá que quer ficar fazendo selfie, que quer gravar o jogo. O maluco mesmo, um outro vai, cara, que não tem como tu bancar esse ingresso dessa forma, 400 conto, 800 reais de ingresso. Foi até um caso curioso que a torcida vaiou quando apareceu a renda. Saiu público, a renda, a torcida vaiou e começou a xingar o Landim e o Marcos Braz. E, cara, ele não vem falar que é empresário. Irmão, o Flamengo tem um faturamento de mais de 1 bilhão, cara. 1 bilhão. O Flamengo não precisaria desses 10 milhões de diferença que daria uma renda normal para uma renda de agora. 10, 15 milhões, sei lá. Não precisaria. Teria um público, o mesmo público, uma torcida melhor, talvez o resultado... uma torcida empurrando mais, seria um resultado melhor, e ia ter uma premiação da Copa do Brasil, caso fosse campeão, maior do que vai ter se perder, cara. Aí vale a conta, fecha.
no começo da transmissão do Sport TV, o Lino até falou assim, o Flamengo, quando começar com essa torcida magnética, não sei quem, indo pra cima, todo mundo gritando, vai pra cima dele, remengou, não sei quem, não vai ter quem segure. E o São Paulo vai ter que ficar ali esperando depois sair pro jogo. Isso não aconteceu em nenhum minuto do jogo. Nem a torcida indo pra cima, a torcida fez um espetáculo muito bonito antes de começar o jogo. Mas depois, em termos de cantar e tal, não foi uma atuação boa da torcida e muito menos do time. O Flamengo passou o primeiro tempo inteiro sem chutar pro gol, cara. Então você vê o quanto que... E mais uma vez, citando meus amigos que foram ao jogo, todos eles falaram que foi o jogo que o Flamengo fez maior vergonha em jogo decisivo. Superando até o do Cabanha lá, porque o Flamengo de fato não fez nada. Eu até questionei, mas eu no Fla-Flu esse ano do Carioca, o Flamengo foi muito mal. Ele acabou tomando goleada. Ele falou que dessa vez foi pior ainda, porque o Flamengo não chutou pro gol, cara. Não, o primeiro tempo foi surreal. Ridículo. Você vê o quanto que, cara, e a gente daqui que fica se preocupando com essas coisas é de enojar, né? Tu vê o quanto que eles querem afastar realmente o pobre do estádio, né? do Cara, estádio. E o pior é E o que Flamengo não tem uma torcida muito popular, é a maior torcida do Brasil. E você vê que os caras é literalmente um projeto, mano. E isso pra mim, na minha visão, é bizarro. Então, e o Ultrapassa problema qualquer limite ético. é que não é só o Flamengo, né, cara? Acho que a tendência, a maioria dos times começaram a fazer isso mesmo. Tanto que o Palmeiras, assim, é a mesma coisa. Tipo, pra você conseguir ingresso, você tem que ter o sócio de R$600 por mês. O ingresso é papo de 200, 300. São os times que estão mais aí na crista da onda, né? Mas os outros, quando começarem a ganhar também, estiverem lá em cima, acho que a tendência é continuar isso aí também. Mas aí eles falam assim, mas lotou o estádio. Mano, podia estar o dobro disso que nego ia na final da Copa do Brasil, cara. Vai ter sempre, ainda mais numa torcida de 30 milhões de pessoas, vai ter sempre 70 mil malucos pra pagar o ingresso, cara. Sim. Sem contar por conta que é a final, né, cara? Então, aí os malucos vão mesmo. Bota aí no Flamengo e Boa Vista no Carioca. Esse preço, ver se alguém vai pagar. Obviamente que não vai, mas na final todo mundo quer ir. Uhum. Exatamente. O pior é pagar caro para ver uma atuação patética, pífia, né? E com a cereja do bolo, né, dessa atuação, se é que dá para falar que o Flamengo teve uma atuação, né, contra o São Paulo, são os bastidores, né? Do Gabigol mandando beijinho pro Dorival. Então, é um clube que só pensa no dinheiro ultimamente e esqueceu que para ganhar dinheiro tem que jogar bola. Então, o São Paulo completamente, cada vez mais isolado do elenco do Flamengo, né? Não à toa ele depois deu uma declaração que acho que não colou para ninguém, que ele não sabia que o jogo não tinha acabado, né? Ele sai antes do final do jogo pro vestiário, né? O Flamengo completamente perdido, não parecendo em nada o Flamengo que todo mundo imaginava no início da temporada, né? E nem também início da temporada, mas a gente pensava, o Flamengo vai conseguir ganhar na individualidade. Não, todos os jogadores muito mal. O Ayrton Lucas, que era destaque, a gente mencionava o Ayrton Lucas aqui no início do podcast, né? O Ayrton Lucas não existe mais. O único que ainda tenta alguma coisa é o Bruno Henrique, mas já existe aquele ditado, mandurinha só não faz verão, né? O Pedro e o Gabigol, eles parece que brigam para saber quem é mais displicente, quem é mais preguiçoso no Flamengo, né? E o goleiro, né, não passa confiança nenhuma. O goleiro não passa confiança nenhuma, né? O Fabrício Bruno com o Davi Luiz, pelo amor de Deus, desde que o Fabrício Bruno falou que nenhum atacante ganha dele na velocidade, ele tem sido uma verdadeira água, né? Então, se o Flamengo quiser reverter esse resultado aí no domingo que vem, vai precisar muito de uma oração, de precisar muito que o Arrascaeta volte muito inspirado, né? Que ainda é dúvida ao retorno dele, né? Vai ter que suar muito para ganhar desse São Paulo. Cara, e você vê que às vezes a mudança de técnico não é realmente a solução, né? O time do São Paulo é muito pior que o do Vitor Pereira. Verdade. Quem diria? Muito pior. Muito pior. Muito pior porque não pra tem... mim é muito pior do que todos. Do que do Paulo Souza, do que do Ceni, nem se fala. Do Dorival. Pra mim é pior do que todos. Muito pior.
Pois é. E eu acho muito difícil o Flamengo reverter esse placar lá. Pelo que tá jogando e pelo que o São Paulo também não dá pra tá saber jogando, né, porque os jogadores são muito bons, né? Aí talvez o Arrascaeta volte, o Gabigol é muito decisivo, o Pedro é um ótimo atacante, tem o Bruno Henrique que faz gol em final pra caramba, em clássicos, parado. Mas, tipo assim, pelo futebol que estão jogando é impossível. Pelo futebol é impossível. Mas sabe como é que são as coisas, né? Sendo que a gente nem comentou a sapatada que o Flamengo tomou no meio da semana pro Atlético Paranaense, né? Em casa, né? Jogaram em Cariacica. Mais uma partida 3-0. horrível do Flamengo. Melancólico. E, na verdade, o São Paulo só tá ali por causa da final da Copa do Brasil mesmo, né? Porque a gente já vê que não tem futuro algum ali. Ele não vai continuar no Flamengo. Quais foram os jogos bons do Flamengo do São Paulo? Grêmio, Botafogo. Copa do Brasil, Fluminense, Copa do Brasil, E o Botafogo. E, curiosamente, 2 clássicos que você sempre tem aquele brilho a mais, né? Um ou outro no Brasileiro, eu acho que teve um 4-0 no Vasco, né? Isso que eu ia falar, 4-1 no Vasco. Mas aí ele, naquela altura do campeonato, o time de amputado ganhava tranquilamente do Vasco, né? Não é muito parâmetro. Cara, se você for ver, é muito... e ganhou muitos jogos por conta dos jogadores que tem. Senão nem isso conseguiria. O Gabigol é um cara que... Não vou falar que eu sou fã, porque é um cara que é de rival, né? Mas é um cara que eu acho muito foda, muito mesmo. Mas eu tenho plena consciência de que ele não tem noção do tamanho que ele é a torcida do Flamengo. É um cara que a gente falou aqui sobre declaração dele falando em relação ao Pedro. A gente um monte de postagem escrota no Instagram. Dentro de campo você vê o quanto que ele, às vezes, ele não se entrega. Aí fala do técnico. Então, acho que ele não sabe ainda que ele é um dos maiores jogadores. Ele sabe que ele é ídolo do Flamengo, mas ele não sabe que ele é um dos maiores da história do Flamengo. Então, acaba, não sei se é por conta da idade também, se isso influencia de alguma forma, né? Mas tu já sabe que tá pegando fogo ali. Aí ele vai na coletiva do Dorival, que era técnico dele há um tempo atrás, e manda um beijinho pro cara. Assim, pode ter sido uma puta de uma inocência? Pode. Mas, cara, tu tá pegando fogo ali e tacar querosene em cima da parada. Sim. E é um técnico que tá te enfrentando na final de uma Copa, no mínimo, uma falta de sensibilidade danada, né? E ele pode vir agora no próximo jogo e fazer 2 gols? Pode, mas eu até acho que se bobear, sobra para ele, que não deu certo esse esquema com Bruno Henrique, Gabigol e Pedro. O time ficou até mais exposto. Eu imagino que se o São Paulo quisesse ir para cima, tinha até a chance de fazer um golzinho ali a mais ali e deixar esse confronto praticamente definido, né? Então, acho que, assim como já aconteceu no jogo antes da parada, né, que ele deixou o Gabriel no banco, eu imagino que ele vai fazer isso de novo e deixar o ataque só com Pedro e Bruno Henrique, principalmente se o Arrascaeta voltar. Cara, duvido que ele vai bancar o Gabigol na final. Acho muito difícil. Mas ele tava bancando já, cara. Mas o cara que meteu mas é final, né, cara? 5 gols em final de Libertadores não vai ficar de fora. O Pedro vai ficar do jeito de que o fora. São Paulo tá perdido. Eu concordo. Mas eu acho que ele não repete essa situação, esse lance aí de Pedro, Gabigol e... Não, então, e mas eu acho que se ele for barrar um, ele barra o Pedro, não barra o Gabigol. E o Pedro, eu tenho plena convicção de que final do ano ele rala do Flamengo. Tu vê que ele tá totalmente ali fora de sintonia, não tem clima, o cara tomou um soco do funcionário do clube. E é até engraçado a gente pensar nessa linha do tempo aí, né? A quantidade de merda que aconteceu no Flamengo recentemente escancara o que tá acontecendo agora em campo, mano. O cara teve o soco na cara. Aí teve os 2 caras caindo na porrada, o Gerson e o Varela, né? Varela, isso. Aí teve o lance do Pedro e o Gabigol discutindo lá, de quem é seu titular. Então, porra, teve tu vê que... a festa do Gabigol. Caraca, tá tudo preparado pra... E aí, quando... A Flapress ali, quando ela ajuda muito, mas também quando tá dando merda, ela afunda mais ainda, né?
ela colabora para piorar, para virar o caos. Às vezes nem tem nada acontecendo de briga de elenco e eles vão plantar alguma coisinha ali para falar que tem um grupinho do Gabigol, um grupinho, sei lá, do Everton Ribeiro, e aí teve o do crente e o dos vagabundos. áudio vazado dos narradores da Globo falando mal Dos do São Paulo. narradores, tudo conspirando contra o Flamengo mesmo. Enfim. Mas fico triste com uma notícia dessa. Que continue. Marcelo, primeiro Henrique, saudade, né? você pode atualizar o nosso ranking, por favor? Nossa, Com toda certeza. Que não teve episódio, mas o ranking continua, tá? A gente continua apostando. A gente continua na nossa apostinha aqui. Ó, no total a gente tem 600 palpites e tivemos um total de 68 acertos. Mais de 10%. Cerca de 11% da quantidade de palpites a gente acertou. E o nosso líder é o que teve mais acertos, tá? Ele teve 16 acertos. Caraca. O vice-líder, 14. O nosso querido vice, quer dizer, já foi líder, mas agora tá que nem o Botafogo, 13. Esse que vos fala tem mais acerto, porém eu sou muito clubista, então eu errava muito o jogo do Vasco. 14 acertos e o nosso querido Natan na lanterna também no número de acertos, com apenas 11 acertos. Seguindo, em primeiro lugar, nem tão líder assim, nosso querido Âncora com 465 pontos, seguido pelo Sérgio, que está lá no cangote dele com 460 pontos e uma recuperação incrível. Muito líder, hein? Em contrapartida, a gente tem o Marcelo, que está fazendo jus ao time dele, e a estrela solitária parece estar caindo, com 435 pontos, seguido por eu mesmo, com 435 pontos também, que aparentemente dei uma de Vasco e estou me recuperando no campeonato. E, em último colocado, parecendo o Curitiba, nosso querido Natan, com apenas 405 pontos. Beijando a zona de rebaixamento, não, que já está, mas beijando o rebaixamento mesmo. É isso. Marcelo, vamos então para as nossas odds aí, para os palpites. Primeiro jogo. Vamos. Vai querer fazer do São Paulo e Flamengo já ou não? Pode ser. Não, o Flamengo joga agora meio de semana, primeiro. Joga meio de semana agora. Vamos na ordem. Não, beleza então. Quarta-feira temos 2 cariocas entrando em campo. O primeiro é o Flamengo, que joga fora de casa contra o Goiás. Temos odd de 3 pro Goiás e 2,45 pro Flamengo. 1-0 Goiás. Quem diria? Caraca, eu ia nesse palpite. Vou de 1-1. Calma aí, Flamengo, Goiás e Flamengo, né? Isso. Tá. Eu fui 1-0, Marcelo 1-1. Henrique. Porra, cara. Quem diria que a gente ia apostar num empate do Flamengo contra o Goiás ou numa derrota do Flamengo, né? Eu vou de... Cara, eu vou me arrepender, mas eu vou de 1-0 Flamengo. Querendo ser o diferentão. Sérgio. Não, mas eu preciso que o Goiás perca, né? Pior que o time reserva do Flamengo não é essas coisas não, né? Não tá mais o elenco. Será que ele vai poupar, né? Não, acho que vai poupar, mano. Provavelmente. Mas o Goiás também é ruim pra caralho. Mas eu vou de 2-1 Malvado. Olha, esse placar do Flamengo aí pode mexer na distância ou até termos um novo líder. Pois é. Seguindo, qual é o próximo jogo, Marcelo? Fluminense e Cruzeiro no Maracanã. 1,75 pro Fluminense, 5 pro Cruzeiro. 2-1 Fluminense. 1-0 Fluminense. Sem Arias. Sérgio. Zé Ricardo. 1-0 Fluminense. Henrique. 2-0 meu Fluzudo. 100% Fluminense, vamos ver. Qual o próximo? Próximo jogo, temos o confronto dos desesperados em São Januário. Às 19 horas, Vasco e Curitiba. 1,65 pro Vasco. Quem diria? 5,50 pro Curitiba.
Curitiba tá em Isso último. me dá um medo. Curitiba tá em último. Curitiba, se eu não me engano, tem 0 pontos no retorno, né? Não tem nenhum ponto no retorno. Não teve nenhuma vitória nos últimos 5 jogos. Nem nada. Nem vitória, nem empate. Mas falar, confiar no Vasco e São Januário lotado é complicado também. 2x0. É a cara daquela... Não, 2x0 Gigante. 2 de Vegete. Marcelo. 2x1 Vasco, de virada ainda. Porra, Marcelo, tu tá de sacanagem, moleque? Sérgio. Robson abre o placar e o Vasco vira pra 3x1. Pô, pior que eu vou estar no trânsito pra casa, mano. Que vacilo. Bom, eu vou de 2x0 sem sustos. Pra ir dormir feliz numa sexta-feira bem alegre. Se Deus quiser. Eu vou até procurar qual foi a última vez que todo mundo apostou na vitória do Vasco. Pô, deve ter sido lá no começo contra o Santos. E por último, temos Corinthians e Botafogo. E aqui vai uma crítica, porque o presidente do Corinthians, ele ouve o podcast, né? É um absurdo essa venda de ingressos para o setor visitante ser no dia e presencial, ok? Então fica aqui minha crítica, meu repúdio ao senhor Duílio não sei o quê. Duílio do Monteiro Corinthians. Alves. Tá, então temos odds de 2,60 pro Corinthians e 2,87 pro Botafogo. O Botafogo se recupera, Tiquinho volta a marcar. 1x0 Botafogo. Era isso que tava faltando, cidade. Era isso que tava faltando, confiança. Marcelo. 2x1 Botafogo, que ele falou. Foi? Foi. Eu tava querendo ir num 2x2. Mas vou num 2x1. Henrique. 1x1. Sérgio. Jogo horroroso, 0x0. É bem possível. Enquanto a gente tá terminando os palpites, digo a vocês que o Corinthians virou pra cima do Grêmio 3x2. Que Que isso, isso, cara? Tava 2x0, cara. Na moral? Sério, pô? Virou algo em, sei lá, em 2 minutos. Rapaz. Pô, é possível, cara. Então, isso já melhora um pouco a situação do Corinthians, né? Se perdesse, ia ficar coladinho na zona. E o Corinthians joga com Fortaleza quando? Primeiro jogo? É agora? Acho que semana que vem. Se o Libertadores é semana que vem. Tá. Então deve poupar contra o Botafogo, tô nessa esperança. Eu acho que não pouparia se perdesse. Se perdesse hoje, não pouparia, eu acho. Cara, vamos fazer o do Malvado, então, com São Paulo logo. Só um ponto, Cidade. O Corinthians, ele empatou, ele fez o primeiro aos 45 de pênalti, o segundo aos 49 e o terceiro aos 51. Será que o menino Renato Portaluppi vai reclamar da arbitragem na entrevista? Com toda certeza. Com toda certeza. Pode ter certeza. Imagina a odd que tava pro Corinthians ganhar o jogo. Meu Deus. 180. Não, isso no primeiro tempo, tá? Foi no primeiro tempo do jogo. Foi o primeiro tempo. Tá no primeiro tempo ainda? Agora. Então vai virar pra 6x3, Grêmio. Só pra gente ter... Quanto tá o Santos e o Bahia? Nesse momento, 2x1 Santos. Não, 2x1? O Santos virou? Virou. Porra, gente. Virou agora, no finalzinho do jogo. Ele tá mentindo, eu acho, cara. Não, é sério. Cara. Esse moleque tá de sacanagem. Sério, pode ver aí, cara. Eu acabei de olhar, cara. Cara, eu odeio não ver o jogo, ter que ficar gravando isso. Já tem as odds pro Flamengo e São Paulo? Já temos odd. 2,37 pro São Paulo, 3 pro Flamengo. Esse jogo será 2x1 São Paulo. Esse jogo será 1x1, Tricas campeão. Título inédito da Copa do Brasil. Henrique. 2x1 São Paulo. Eu vou de 2x0 São Paulo. Sérgio. Vou de 1x0 São Paulo. Fica 0x0 pra caramba. O Flamengo joga tudo pra frente. O São Paulo acha um contra-ataque.
Rodrigo Nestor. Teve essa visão agora? Rodrigo. Tive. Michel Araújo. Bom, é isso, né? Chegamos ao fim de mais um TDD. E estaremos aqui semana que vem, porque o Botafogo precisa de nós. É isso, então. Não, eu vou dar um spoiler logo. A gente vai soltar mais um vídeo essa semana. Prometemos. Essa semana no YouTube vai ter mais um vídeo. Olha, a última última vez vez surpresa aí. A última vez que a gente pensou nisso, um dos integrantes foi parar no hospital. A mídia ficou foi de baixo. A mídia ficou puta e quis causar pra cima do âncora. Não, mas vamos, cara. Não, vamos lançar um. Essa semana serão 2 vídeos. E, cara, vai ter jogo do Brasileirão agora todos os dias, durante 20 dias, se não me engano. Bom. É isso aí mesmo. Então tá, então estaremos de volta em algum momento. Fique esperto. Se inscreva no canal que aí você vai receber quando a gente lançar vídeo novo. Comentem também, né, Sérgio? Curtam, hein? Curtam. Pois é. Manda pro amigo. Precisa nem ver, só curte. Pois é. E tamo junto então, até semana que vem ou antes. Sabe lá Deus quando, não sabemos. Valeu, galera. Gostei do suspense, ou antes.